Boa noite, pessoal. Eu serei o instrutor de vocês nessa disciplina, certo? Do curso técnico em eletrotécnica, na unidade curricular de gestão da manutenção. Então, essa é a primeira aula, né, que a gente está tendo, o primeiro encontro online que a gente vai ter ao longo dessa disciplina. E eu vou iniciar aqui passando um pouco pela plataforma, né? Para ressaltar algumas datas importantes, para a gente se situar um pouco dentro da disciplina e ambientalizar ali melhor com a unidade, com a plataforma de vocês, né? Com o AVA. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui enquanto eu mostro para vocês algumas datas dentro do AVA, certo? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Eu venho para compartilhar a minha tela. Então, beleza, pessoal. Espero que todos estejam vendo aqui a tela da plataforma de vocês, né? Então, na unidade curricular aqui de gestão da manutenção, a unidade é o Senai Fernando Bezerra, o curso técnico em eletrotécnica, né? Então, essa disciplina iniciou no dia 7/5, certo? E vai até dia 21/5. O que que é importante a gente observar aqui, pessoal? Ficar atento às datas do cronograma de atividades, né? Então, dentro do processo de avaliação aqui da aprendizagem, na metodologia do Senai, a gente tem que essas interações, esses envios das situações de aprendizagem, ela tem um peso de 49 pontos na sua nota final, certo? E, e os encontros presenciais, eles somam ali os 51 pontos restantes para conseguir o 100% de eficácia da disciplina, certo? Então, pessoal, o tutor de vocês oficial dentro da disciplina é o Lucas Fernandes, e eu estarei aqui como tutor para dar auxílio também nessa disciplina, enquanto o professor, né, o tutor Lucas não consegue, por situações de saúde, ministrar essa aula. Então, a gente está aqui no primeiro dia, né, do nosso encontro, que é o dia 13/5, certo? E a gente vai ter mais um encontro na semana que vem, no dia 20, né? Então fique atento, pessoal, que a gente tem um fórum avaliativo aqui. É importante a participação de todos vocês dentro desse fórum para que todos consigam atingir essa pontuação. E a gente tem duas situações de aprendizagem para vocês avaliarem, né, o conhecimento de vocês durante os estudos aqui na plataforma. Então, qual que é o ponto importante para vocês aqui? Leiam o material, resolvam as situações de aprendizagem. Caso tenha dúvidas, vocês entrem em contato com a gente, né? Então, aqui, se tiver dúvidas sobre conteúdo, nessa aba de comunicação aqui embaixo, vai ter essa parte aqui, dúvidas sobre o conteúdo, clique aqui. Quando vocês clicarem aqui, vai ser redirecionado ao chat, onde você vai tirar as dúvidas com os tutores da disciplina, né? No caso, eu e o Lucas. Se você tiver alguma dúvida sobre a navegação, né, sobre a plataforma, dúvidas administrativas relacionadas à aprendizagem online, vocês vêm nesse link aqui e vai ser direcionado para o tutor, né? Então, o tutor vai responder, o tutor não, o monitor, desculpe. Então, o monitor, ele é o responsável por sanar essas dúvidas aqui quanto à navegação, dúvidas administrativas do site, tá? Então, pessoal, aqui no conteúdo do curso, né? Vocês têm acesso ao livro digital, certo? E ao SCORM, que é esse conteúdo interativo, né? Para vocês conseguirem estudar e resolver as situações de aprendizagem. Essas situações de aprendizagem, elas são realmente para avaliar se vocês adquiriram, né? Aquelas capacidades técnicas que a unidade curricular exige. Então, a gente está aqui, né, para desenvolver essas competências em vocês, e a forma da gente avaliar o desenvolvimento dessas competências
é relacionada às situações de aprendizagem. Então, dentro da aba de situações de aprendizagem, a gente tem aqui a primeira situação de aprendizagem, certo? Então, vocês entram aqui, vão baixar esse documento e ali vai ter a explicação de como vai ser o desenrolar da primeira situação de aprendizagem, certo? E a gente tem aqui depois, né, é, a folha de resposta. Então, essa situação de aprendizagem, ela deve ser realizada dentro dessa folha de resposta, né, padronizada. Então, não pode ser em um documento qualquer. Então, tem que ser feito aqui dentro dessa folha de resposta, certo? A gente tem o fórum de discussão aqui, que ele é avaliativo também, certo? E a gente tem a segunda avaliação de aprendizagem, né? A segunda SAP, beleza? Então, aqui dentro do fórum de discussão, então é pedido que vocês façam uma pesquisa no livro didático, né? Que eu mostrei para vocês o caminho e na internet, e depois vai responder, se colocando na situação de um supervisor de manutenção, é, e como você, né, como supervisor, pode equilibrar entre o papel de líder, incentivador e avaliador sem perder a confiança e a autoridade em relação aos seus liderados. Então, eu preciso que vocês interajam aqui dentro, da plataforma para que a gente possa, avaliar vocês também, certo? Lembrando que esse fórum vai ficar aberto até o final dessa unidade, né? E os envios da atividade também devem ser realizados até o final dessa unidade curricular. Beleza, pessoal? Então, os pontos importantes da plataforma aqui foram ditos, né? Então, só recapitulando aqui, se tiver dúvidas, pessoal, aba de comunicação, fale comigo, o tutor, ou fale com o monitor, certo? Para acesso ao conteúdo do curso, a apostila, ao material interativo, vem nessa aba aqui de conteúdos do curso, entre, leia, pessoal, o material, tire, reserve 15 minutos que seja do seu dia para estudar, pessoal. Conhecimento nunca é demais. Vamos em busca desse conhecimento, porque o cérebro da gente, ele grava ali informações que ele julga necessário, né? Então, se a gente não ficar relembrando, estudando com frequência, o cérebro vai interpretar que aquele conteúdo não é relevante, a gente vai acabar esquecendo. Então, é importante vocês sempre fazerem essa revisão, sempre se dedicarem, e estudarem, beleza? E a aba aqui de situações de aprendizagem é onde vocês vão enviar as atividades aqui dentro da plataforma, né? Então a gente tem a avaliação de aprendizagem um, certo? Que deve ser respondida nessa folha de resposta, e a gente tem aqui a avaliação de aprendizagem 2, que devem ser enviado nessa folha de resposta. E a gente tem o fórum aqui, que ele é avaliativo também, né? Que deve ser enviado, deve ser ali, vocês precisam interagir dentro daquele fórum ali, discutindo, né, o que eu acabei de mostrar para vocês para conseguir essa pontuação aqui de 20 pontos. Beleza? Então, dito isso, vamos aqui pro conteúdo, né? Beleza, então, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão da manutenção, né? Então, vão ser alguns conceitos aí introdutórios sobre a disciplina, onde a gente vai entender o conceito de manutenção, o conceito de gestão, certo? O conceito de, de liderança, de gerência, né? A gente vai ver alguns tipos de manutenção e como se organizar, né? Como fazer o seu cronograma ou o seu cronograma de atividades ali ou o seu fluxograma das etapas que devem ser executadas. Beleza, pessoal? Então a gente inicia falando um pouco sobre o conceito de manutenção, né? Então a gente sabe que no, no, em qualquer planta industrial, em qualquer universo fabril que a gente tenha, todos os processos são feitos por máquinas, né?
Então, a força motriz ali da produção de uma indústria são realmente máquinas, né? Máquinas com partes móveis, máquinas com partes fixas e que são extremamente necessários ali para aquela produção, beleza? Então, qual que é a definição de manutenção? Então, a gente tem uma norma, né? Uma norma ABNT que é o órgão responsável por regulação das normas, né, das normas técnicas, ela traz dentro da NBR 5462 de confiabilidade e mantenabilidade que o manutenção ela é conceituada como a combinação de ações técnicas, administrativas, né, incluindo a parte de supervisão, que é o que destinada a manter recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Então, vamos interpretar isso daqui, pessoal. Ou seja, a manutenção, ele é o conjunto de ações que eu faço, né, seja técnica, seja administrativa, de supervisão, para manter uma máquina, manter um item ou recolocar esse item em funcionamento, né? Para quê? Para ele desempenhar a função requerida. Então, vamos a um exemplo prático, né? Eu tenho lá um motor elétrico que aciona algumas britadeiras, né, dentro de uma mineração. Então, qual que é a função da equipe de manutenção? Qual que é a função da manutenção? É eu executar um conjunto de atividades, né, de planejamento, de intervenções técnicas, para quê? Para que esse motor ele possa desempenhar a função. E qual que é a função dele? Realmente ativar ali o britador, né? Fazer com que o britador consiga separar as partículas maiores e menores ali do meu minério, beleza? Já dois autores conhecidos, né, que é o Kardec e o Nassif, eles trazem uma definição, né, de manutenção com foco na gestão estratégica, né? Então, eles dizem que garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e da instalação de um modo a atender um processo de produção e preservação do meio ambiente com confiabilidade, segurança e custos adequados. Ou seja, pessoal, então quando eu pego ali, né, a liderança de um sistema de manutenção, ou quando eu estou fazendo, executando as minhas atividades de manutenção, eu preciso pensar de forma estratégica, né? Então, trazer esse conceito de estratégia para dentro das atividades de manutenção. E como que eu faço isso? Eu garanto a disponibilidade de função dos equipamentos e de instalações, né? Para quê? Para eles desempenharem a função requerida, certo? Fazendo isso com confiabilidade, com segurança e levando em consideração a questão dos custos, né? Então, eu preciso levar em consideração os custos para manter aquela máquina, aquele equipamento funcionando. Por quê? Porque se eu não faço uma manutenção adequada, eu posso ter ali perdas muito maiores da minha produção, certo? Então, o que que seria gestão da manutenção? Então, a gente viu, né, o conceito de manutenção como aquele conjunto de ações, né, seja administrativas, seja técnicas, inclusive de supervisão, que são destinadas a manter ou recolocar um item, em um estado em que possa desempenhar a função requerida, né? Então, essa é a definição de manutenção. E qual que é a definição de gestão, pessoal? Gestão ele envolve técnica, envolve habilidade e envolve engenhosidade. Isso é o que difere gestão de gerência, certo? Então, gestão e administração, no inglês, eles têm o mesmo significado, né? No inglês e no francês. Então, a gestão, ela tem que ter um olhar, né, mais habilidoso, mais de engenhosidade, certo? Do que simplesmente o papel ali de gerenciar alguma coisa. Então, gestão é gerenciar de forma inteligente. Beleza, pessoal?
Então, a gestão, ela é uma especialização tanto da administração como da gerência. Ou seja, eu pego os conceitos de gerência e de administração e melhoro esse conceito, trazendo ali aspectos de mais estratégicos, de engenhosidade para a gestão, né? Então, o gestor, ele não faz nada diferente de um administrador ou de um gerente, né? Porém, ele tem como responsabilidade exercer esse papel com mais engenhosidade, mais sabedoria, né? Então ele tem que realmente utilizar ali da sua imaginação, né, para conseguir executar as funções de manutenção, levando, né, em consideração o fator custo, né? Então, esse é o papel de um gestor da manutenção. Então, gestão segundo Luft, né? Ele define-se como ação ou efeito de gerir, gerência, administração, né? Então ele vem do latim, que significa administrar, gerenciar e coordenar. Então, pessoal, tá vendo que gestão, né? Se a gente for levar ao pé da letra, ele não difere de gerenciar ou de administrar. Só que o gestor, ele tem que ter esse pensar de trabalhar de forma eh, mais engenhosa, né? Mais estratégica. Então, gestão ele passou a significar, né, de forma mais comum, a interferência direta dos gestores nos sistemas e procedimentos empresariais, né? Então, gestão ela é uma atividade complexa que combina e coordena recursos humanos, recursos físicos e financeiros, né? De forma a que se produzam bens ou serviços que estejam simultaneamente procurados e que possam ser oferecidos a um preço que possa ser pago, certo? Então, o que que é isso? Então, eu desempenhar a função de gestão, né, é uma atividade complexa em que eu tenho que combinar e coordenar recursos humanos. O que que seria isso? Realmente pessoas, né, pessoal? Pessoas para desempenhar determinada função. Então, cabe ao gestor coordenar essas pessoas. Né? Recursos físicos, ali a gente está falando de equipamentos, né, que são utilizados para a produção de determinada atividade ou de determinada tarefa. E financeiros, né? Que envolve a gestão financeira. Então, eu preciso saber cuidar de pessoas, eu preciso saber cuidar de materiais, preciso saber cuidar da parte financeira do meu departamento, né? Então, dentro da manutenção, a gente tem que a disponibilidade, né? A disponibilidade de uma máquina, ela é uma das medidas de desempenho mais importante da manutenção. Por quê? Porque a equipe de manutenção que é responsável por deixar aquela máquina em condições de operabilidade, né? Para ela operar de forma confiável, de forma segura e que cumpra ali o papel para que ela foi eh, foi comprada, né? Então, determinado equipamento ele precisa desempenhar a sua função, certo? Então, a confiabilidade dos equipamentos ele é um fator constante na busca da manutenção. Então, a manutenção está ali constantemente buscando técnicas, ferramentas, conhecimentos avançados para garantir sempre a confiabilidade dos meus equipamentos, né? Então, a engenharia da manutenção, a gestão da manutenção tem a sua existência justificada. Por quê? Porque eu preciso manter as minhas peças, os meus equipamentos desempenhando a função requerida, pessoal. Beleza? E aí, então a gente falou sobre gestão, sobre o conceito de manutenção e quais seriam os tipos de manutenção mais conhecidas que a gente tem, né? Quais são as divisões dentro desse universo da manutenção? Então a gente pode definir alguns tipos de manutenção, como manutenção corretiva, certo? Sendo essa manutenção corretiva planejada ou não planejada, e o que que seria uma manutenção corretiva planejada? Como o próprio nome diz, né, ela corrige um erro
a partir de falhas que são identificadas em inspeções preventivas e preditivas. Uai, professor, mas se eu identifico a falha nas minhas inspeções, por que que eu já não corrijo logo essa falha? Porque geralmente, pessoal, a equipe decide deixar, né, essa máquina operar até a sua falha, né? E por que isso? Às vezes por questões econômicas, né? Então, às vezes, você operar com aquela máquina até a falha vai sair menos caro, né? Vai sair mais barato do que se eu corrigir instantaneamente aquele defeito. Ou seja, se eu parar a máquina naquele momento para conseguir corrigir aquele defeito, vai me gerar custos maiores do que se eu deixasse ela funcionando até falhar. Enquanto isso, eu planejasse, né, já comprasse, por exemplo, as peças para substituir aquele componente ali quando ele quebrasse, né? Então, essa técnica ela é efetiva quando a gente conhece as condições de trabalho e que os danos, né, não causem grandes paralisações na linha produtiva. Ou seja, se eu deixar aquela máquina ali funcionando até quebrar, que essa quebra não impacte severamente na linha produtiva. Então, é necessário a gente realizar essa manutenção corretiva planejada com segurança e rapidez. E o que seria manutenção corretiva não planejada? Diferente da manutenção corretiva planejada, aqui a gente não consegue identificar o princípio de falha em inspeções, né? Então, a correção dessas falhas não previstas e aleatórias, ou seja, que eu não estou esperando, os operadores só conhecem o problema após a ocorrência, né? Então, realmente, a máquina quebrou. Então, a manutenção corretiva, eu atuo na máquina depois que ela quebra, que ela para de funcionar. E o que seria parar de funcionar? Parar de desempenhar a função requerida, né? E essa manutenção corretiva, ela exige preparo e velocidade para evitar maiores danos aos equipamentos e também para não gerar impactos no custo, pessoal, que eu não posso deixar minha linha de produção parada. Então, uma linha de produção parada é prejuízo para a empresa e às vezes esse prejuízo é gigantesco, certo? Então, o tipo de manutenção corretiva, né? Se eu não fizer um planejamento adequado, se eu não fizer ali inspeções das minhas máquinas de forma correta, ele pode gerar custos, né, muito altos, né? Então, por isso que eu devo evitar sempre que possível a manutenção corretiva, certo? E como que eu faço isso? Faço isso planejando as intervenções da minha máquina, né? Então, falando em planejamento de intervenção, eu tenho eu tenho a manutenção preventiva, certo? Então, na manutenção preventiva, a equipe de manutenção ele consegue determinar a vida útil de cada equipamento. Como que ele determina isso? Através dos fabricantes, certo? E aí eu consigo programar paradas nessa máquina, conhecendo a vida útil desses componentes, certo? Então, como consequência disso, a produção não é afetada, né? Ela não é comprometida. E os riscos de eu parar essa linha de produção são bem menores, né? Em muitos casos, eu preciso de cuidados simples e essenciais para realizar essa manutenção preventiva, que são tarefas de limpeza, né? Então, eu parar uma máquina para fazer uma limpeza de forma planejada é uma manutenção preventiva. Eu fazer a lubrificação das partes móveis dessas máquinas é uma manutenção preventiva. Trocar parafusos, né, com sinais visíveis ali de desgaste é manutenção preventiva. Trocar o óleo de determinadas máquinas, né, que tem ali movimento relativo entre eles, entre as peças, né, é manutenção preventiva. Fazer ajustes e estudos para coleta de dados, certo? Tudo isso se enquadra dentro da manutenção preventiva, certo? E o que seria a manutenção preditiva? Então, às vezes, né, os conceitos das duas acabam se confundindo, mas a manutenção preditiva, ela
tem como objetivo também, né, aumentar a capacidade de trabalho dos equipamentos, só que ela é realizada pelo monitoramento da máquina, coletando dados e status de funcionamento, certo? Então, qual que é a diferença crucial aqui, pessoal, entre os dois tipos de manutenção? Na manutenção preditiva, na manutenção preventiva, desculpa, o que manda é o fator tempo, certo? Então, eu planejo a minha intervenção na máquina. Então, como que eu faço isso? Conhecendo a vida útil de cada componente, através das informações vindas dos fabricantes, certo? Já na manutenção preditiva, eu faço um monitoramento da máquina, coleto dados e status de funcionamento. Então, para isso, eu preciso de equipamentos que façam esse monitoramento, né? Por exemplo, de grandezas elétricas, de grandezas mecânicas, para eu ter dados suficientes sobre a vida daquele equipamento, certo? De posse dessas informações, desses dados, eu consigo planejar manutenções, certo? Então já entra manutenções preditivas e eu evito manutenções corretivas, né? Então, a manutenção preditiva, ela fornece dados, certo? Para tomada de decisões. Decisões de quê? De quando eu intervir naquela máquina, beleza? Então, na manutenção preditiva, né, a equipe ela consegue realizar inspeções com precisão, melhorar o gerenciamento dos materiais através do monitoramento contínuo das grandezas dessa máquina, aprimorar o controle de estoque, ou seja, eu ter peças de reposição para essa máquina, e eu ganho com isso mais segurança e confiança para a minha equipe de manutenção, beleza? Então, vamos lembrar, pessoal, todos os tipos de manutenção, ele podem ser aplicados no dia a dia da minha indústria ou no dia a dia da minha empresa, certo? E aí surge uma dúvida, qual tipo de manutenção eu devo utilizar, né? Os mais indicados, pessoal, são sempre aqueles métodos de manutenção que são planejados, né? Por quê? Porque isso não paralisa a minha linha de produção, não me gera prejuízos e garante o funcionamento das minhas atividades, né? Então eu deixo a manutenção corretiva sempre como última opção, né? Quando realmente eu não consigo planejar a minha manutenção, né? E quando eu não consigo monitorar os parâmetros de funcionamento da minha máquina, certo? Em outras palavras, é sempre importante a gente ter um plano de manutenção atualizado, certo? E adaptado a cada realidade. Então, nunca se esqueça, certo? Mantém seu time de manutenção preparado e capacitado, certo? Para que eles consigam realizar suas obrigações no menor tempo possível, sempre prezando pela segurança de todos, né? Então, uma máquina bem mantenida, ela gera segurança na operação, gera eficiência da minha operação e ela, eu garanto que ela vai desempenhar a função para a qual ela foi destinada, certo, pessoal? Então, de acordo com todas essas informações, né, que a gente tem, a gente vai conseguir montar, né, os cronogramas de manutenção, que basicamente é o quê? Quando a gente fala em termos de cronograma de manutenção, né, é, o cronograma ele é um instrumento que a gente tem para planejar as minhas atividades de manutenção. Então, através dele, eu planejo e controlo as minhas ações de forma detalhada, listando ali as atividades que possam ser executadas em um período determinado, né, com início e fim. Então, um exemplo que a gente pode ter de cronograma, né? A gente pode ter um cronograma, por exemplo, de manutenção de um conjunto motor-bomba, né? Então, como que eu faço esse cronograma? Primeiro, eu defino quais são, né, os serviços que eu vou executar nessa manutenção. Por exemplo, eu preciso separar as minhas ferramentas de trabalho para eu conseguir intervir nessa máquina.
Preciso desenergizar esse equipamento, né? Realmente por questões de segurança da minha equipe. Preciso desmontar o conjunto, né? O motor do conjunto, fazer a montagem, na verdade, realizar a troca, por exemplo, de rolamento que esteja danificado, né? E aí depois eu remonto esse motor, ligo esse motor, né? E aí eu realmente testo se ele está desempenhando adequadamente a função. Então aí eu tenho listado, né, a sequência de serviços que eu preciso fazer. E aí, através disso, eu faço o cronograma, né? Para cada atividade dessa, quando que vai ser o início e quando que vai ser o fim, né? E aí eu coloco o status dessa atividade, se foi planejado, se foi realizado ou se está atrasado. Então, basicamente, um cronograma é, é realmente essa listagem de etapas, de serviços que eu vou fazer na minha máquina, com início, com fim e status de cada atividade, beleza? Então, um cronograma, a lista das atividades, elas devem estar contidas no plano de execução, que deve ser controlado, né, para obter orientações que vão me dar embasamento para a tomada de decisão durante a manutenção desse equipamento, certo? Já quando eu falo de fluxograma, a gente define ele como a sequência lógica de execução das atividades, né? Então, a gente planeja as atividades e a forma, a sequência que eu vou executar essas atividades é através do meu fluxograma, né? Então, o fluxograma de manutenção, ele deve representar as ações, certo? Para a tomada de decisão e deve me mostrar graficamente qual que é o melhor caminho a percorrer, certo? Beleza, pessoal? Então, ficou claro aqui a diferença entre cronograma e fluxograma. Então, vale ressaltar aqui agora que definir a sequência lógica de atividades de maneira a garantir a realização das atividades com segurança para todos os envolvidos é uma responsabilidade direta do gestor de manutenção, certo? Então, o gestor de manutenção que vai ali definir qual o fluxograma lógico de atividades que a equipe vai realizar, de forma a garantir a realização das atividades com segurança para todo mundo da equipe, pessoal. Beleza? Então, é isso. Vou ficando hoje por aqui. Qualquer dúvida, estou disponível na plataforma, certo? Entre em contato, tirem dúvidas, certo? Não deixe para a última hora, não fique com dúvidas, beleza, pessoal? Então é isso. Bom descanso a todos. Até a próxima. Nos vemos no próximo encontro.